Bom dia. Falar sobre o câncer de mama, para mim é mais desafiador porque eu sou especialista em diabetes. Mas faz todo sentido sim também para mim, porque na minha jornada também tem pessoas que tiveram câncer de mama e se curaram. Pessoas muito próximas que perderam a vida recentemente, né? Então senti desse mês falar também sobre câncer de mama. E hoje eu vou ter um convidado especial, alguém que é especialista em câncer de mama. O professor já tem vários cursos. Olha, Alex Cursino chegando. Eu chamo de professor porque para mim ele é um professor e ele tem vários cursos mesmo. Marli, bem-vinda. Deixa eu aceitar a chegada do... Tudo de bom. Já venho com meu caderninho aqui para minhas anotações, porque tem coisas que eu estou aprendendo com ele. Aguardando o Instagram. Eu aceitei, mas ainda está aparecendo. Opa, agora parece que vai. Ainda ficou a notificação pendente. Vamos lá, Instagram. Alex já está com toda a sabedoria para partilhar. Cadê? Cadê o Instagram que não tá deixando o Alex chegar? Eu já aceitei. Eu, eu mandei convite agora. Vamos ver se você consegue. Se você não conseguir, Alex, tem um recurso. Sair e voltar de novo. Às vezes ele facilita. Mas vale a pena a expectativa, porque o que vem depois é muito, muito saudável pra gente. Oi, Perla, bem-vinda. Estou aguardando o convidado conseguir chegar. Não está conseguindo, Alex? Eu vou te enviar a nova solicitação. Opa, veio as... É o Instagram que está teimando com a gente. Patrícia, bem-vinda. Eu aceitei de novo, Alex. Mara, bem-vinda. Ah, tá pendente. O Instagram tem essas coisas. Outro dia assistindo a live de uma professora, vi que também com ela aconteceu isso, de não confirmar a entrada. E a vida não é do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Tudo de uma forma linear. A vida é cheia de novidades, cheia de adaptações. Ah, então, vamos de novo, vamos conseguir. Ainda parece pendente, mesmo que eu aceite. Quase que eu me engasgo aqui, quase não. O Alex não está conseguindo participar. Por que será? Quem sabe se você sair e reinicia teu Instagram, deleta da página e volta. Quem sabe ele atualiza de novo, né? O câncer de mama é mais fácil de curar do que muitas coisas que não estão ao nosso alcance. Então, o Instagram é maior do que nós. A gente precisa respeitar que é uma máquina que está a serviço, mas que tem suas imperfeições. O nosso corpo não tem imperfeições, o nosso corpo sempre sabe o que faz. Então, Alex, se quiser sair de novo lá fora, dar uma voltinha, entrar outra vez, porque está aparecendo, ó, está sempre pendente. E eu estou te seguindo, né? E também não precisa estar seguindo mais. Uma vez a gente precisava estar seguindo outra pessoa para conseguir fazer live junto. Eu já enviei também, mas vou enviar de novo. Adicionar, entrar ao vivo. Vamos ver. Vamos ver se o Instagram está querendo que vá desse lado. Talvez eu ainda sou muito orgulhosa, muito petulante.
Precisando aprender algumas coisas. Não foi o convite, Alex? Eu já enviei. Ainda está pendente aqui. Entrar ao vivo com Alex Cursino. Vamos lá. Não chegou. Olha só. Você já saiu de novo? Já limpou a tela? Já limpou a tela do Instagram para esquecer que você estava tentando? Para você começar de novo? Muitas vezes temos que fazer isso para funcionar. 3 vezes já. Olha só. Aqui tá pendente, tipo, eu coloco que você para você entrar ao vivo e fica. Opa! A tela Deixa virou, mas eu... o Alex tá por aí. Tô aqui! Você tá vendo como a vida insiste para ver se a gente quer de Deixa fato nos superar, nos curarmos de nossas inseguranças, nossos medos, né? eu acho que tem algum novo tipo de conflito para a gente investigar aí, é o conflito digital. É, esse conflito digital, ele não está tanto ao nosso alcance como aqueles que a gente costuma investigar, né? É Mas verdade. também conseguimos superar muita coisa já, né? Porque eu era totalmente analfabeta no digital e já estou me virando bem, já estou dando até umas instruções para as pessoas novas que chegam, né? Mas Muito. então, Alex, se apresente, porque pode ser pessoas que ainda não viram você aqui comigo nas lives. Eu sei que você está com inscrições abertas, não sei se você já fez o evento, mas é por esses dias, eu acho, né? Eu também estou com inscrições abertas, copiando um pouquinho do teu modelo presencial. A gente tem feito, a gente está com inscrição aberta falando de leis biológicas, né? Passamos pela mama também. As inscrições da mama sempre são online, Uhum. né? São 3 noites que nós fazemos ali. E agora a gente está numa linha de dar suporte também a outros colegas como a gente, explorando muito dessa questão das leis biológicas, como a gente identifica, que tipo de situação o cliente está, o paciente, né, desse terapeuta está vivenciando, e como as leis biológicas, elas trazem muito esclarecimento, né, Silvina? Eu tive recentemente, agora, dia 28 de setembro, em São Paulo, lançando ali como coautor o livro Não Seja Refém dos Eu Sintomas, vi. e foi um trabalho lindo, assim, a gente tem 32 autores falando sobre leis biológicas, cada um com a sua experiência. Ali eu levei um pouco da experiência no capítulo que escrevi sobre mente, corpo e alma, e falando justamente dos casos de câncer de mama. Opa, vou te chamar depois lá. Eu quero comprar esse livro, ainda não comprei. Então, é a gente saber a lei da nossa biologia, né? Eu sempre falo assim, não adianta a gente achar, eu não acredito que nosso corpo tem leis. É a mesma coisa se pegar uma xícara aqui de chá e dizer, eu não acredito que ela vai cair. Ela vai cair do mesmo jeito, se você acredita ou não, né? Então, nossa biologia tem leis próprias. E no câncer, é bem... A gente não respeitar as leis faz o nosso corpo ficar doente, né? É Não verdade. conhecer as leis. Mas diga. O pior da xícara é quando você pega ela pela asa e ela quebra justamente na asa e cai ali. São Ah, coisas que não estão no nosso controle, daí, né? verdade, né? E eu sempre digo que a gente aprende com a adversidade, né? Assim, Sei. esse É. é o grande. Eu sempre digo que o corpo ele tem uma inteligência, né? Essa inteligência biológica que ele traz. E Dr. Joe Dispenza fala muito sobre isso também, né? De Uhum. processos de cura e como a medicina germânica ela ajuda nesse sentido, né? Caso recentemente de uma paciente com câncer de mama, com esse diagnóstico aí de um carcinoma ductal, que se propôs a um tratamento totalmente diferente, não usando da quimioterapia, nada do Uhum. método convencional. A gente fez todo o processo e aí ela agora começa a responder com a redução dos nódulos, né? Olha Ou só. seja, entrando numa fase de cura e o corpo respondendo e ela vivendo ali os seus dias na sua plenitude, tendo trabalhado e tratado o conflito, levando o contexto com muito mais leveza, né?
Então, é muito significativo a gente entender o que o nosso corpo está dizendo, né? E a gente dá essa resposta. É, porque quando a gente não conhece o nosso corpo, não sabe o que são as leis da nossa biologia, a gente pensa que o sintoma de dor, de muitos sintomas, a gente acredita que são doenças, que são coisas que estão nos agredindo, né? Então, a gente precisa se conhecer e conhecer o que está acontecendo com a gente, né? Então, hoje, Exatamente. como o tema é conflito de perda e separação, mais focado nesse aspecto, quiser entrar para o tema, né? Estamos aqui. Esse mês que é um mês muito especial, né? Um mês focado mundialmente na questão da mama, tanto de uma forma preventiva, como você é comunicado, né? E a medicina germânica ajuda a gente também nesse processo de trabalhar preventivo. Então, quando a gente tem esse sentimento de que nós perdemos, ou de que nos separamos de alguém, ou porque desejamos nos separar, ou porque temos um medo de separação, né? O conflito de separação ele não vai responder somente na mama, né? Ele vai responder em questões de pele também, mas especificamente falando da mama nesse mês, a gente consegue perceber quando eu vivo algo nesse aspecto, como é que eu posso lidar preventivamente com isso, para tratar esse conflito que eu estou vivenciando. E aí é muito legal porque as leis biológicas trazem para a gente esse entendimento de um conflito pendente, ou seja, eu passo anos vivendo aquele trauma, os sintomas dele, até que em um determinado momento o corpo ele vai responder aqui de alguma outra forma. Então a gente consegue trabalhar esses dois tipos de conflito, o de perda, que pode ir para uma outra variação, né, de perda profunda, e aí nas mulheres pode responder no ovário, nos homens nos testículos, mas aqui quando a gente fala da mama, existe esse sentimento de que eu estou perdendo alguém está sendo arrancado, mas não somente, Silvina e todo mundo que assiste a gente aqui, esses tipos de conflito, perda ou separação, eles vão remitir a algo de fato que aconteceu ou está acontecendo. Então a gente também percebe que a mama ela vai responder por situações traumáticas como se a gente tivesse um grande medo de perder alguém, né, ou de estar separado de alguém. Então eu já atendi casos ali de diagnósticos em si mesmo, né, da mama, onde a pessoa vivenciava ali uma situação que ela tinha um medo muito grande de se separar do marido, ou porque ele trabalhava demais, ou porque em um determinado momento ele estava ausente, né? Então, o que isso quer dizer de fato? Né? O que esse medo aqui de perder alguém, de estar separado de alguém, ele significa? Eu sempre faço uma leitura de que por trás desse sentimento presente aqui, né, quando eu olho para o futuro e vem esse anseio, esse medo de perder alguém, de não estar vivenciando com alguém, isso pode se remeter, como a gente já falou em outras ocasiões, né? A pai, a mãe, a cônjuge, a filho, a irmãos, a amigos e até mesmo aos pets. Então, quando eu vejo que a pessoa ela passa por esse conflito, que ela tem um medo de algo que possa acontecer em relação à perda ou Medo separação, imaginário nem sempre é real, né? nem sempre é real e muitas vezes isso nem acontece. Sim. Então, o que existe por trás desse sentimento presente? Aí eu olho muito para questões de abandono, de rejeição, que aconteceram em algum momento da vida dessa pessoa, muito provavelmente na sua infância, na relação com os pais, na relação com os irmãos, de repente alguém que perdeu um irmão querido, alguém amado, um avô, uma avó, né? E isso vem ali durante anos, se tornando um conflito pendente, não resolvido, e aí quando é na fase adulta, num outro tipo de relacionamento afetivo, geralmente conjugal ou com os filhos, surge um diagnóstico do câncer de mama, né? Então, a gente tem um olhar muito mais profundo de perda e separação e consegue identificar outros sentimentos. Por que muitas vezes também existe uma dependência emocional, né? Então, eu vivo, às vezes, uma situação, uma relação abusiva, mas não consigo sair dela. E aqui tenho um desejo de me separar, mas não consigo. Então, o que faz
essa pessoa ter como se fosse uma bola de ferro no pé, ali, querendo fazer com que se livre da situação, que esteja liberta, mas ela não consegue. Então, entender esse contexto de vida do paciente é algo fascinante, porque aqui as leis biológicas, né, dentro de fase ativa, de cura, entender há quanto tempo isso pode estar pendente, vai trazer para a gente um conhecimento muito grande. E aí eu me lembro sempre de um verso bíblico, né, lá no Novo Testamento, que fala: conhecereis a verdade vos libertará. E eu sempre digo que a primeira sessão do tratamento, ela é libertadora. Por quê? Porque esse conhecimento, essa informação, entender o que e o porquê do conflito ali, do câncer, né, de mama ou de qualquer outra enfermidade, vai trazer um nível de conhecimento para a pessoa onde ela identifica a raiz e isso aumenta a consciência dela. Então, a primeira sessão, ela já é uma sessão, uma consulta bastante curativa nesse aspecto, né? E, Silvina, uma pergunta para a gente deixar aqui para quem está assistindo agora. Perguntas do pessoal também que está. Eu vi aqui, né? Tem gente aqui já com considerações, mas quando a gente fala de conflito de perda e de separação, por que nós temos medo de perder as pessoas que nós amamos? Porque nós somos mamíferos e nós precisamos da companhia um do outro, né? Então, quando a gente tem situações, todos nós vivemos situações de abandono, nós mesmos, né? A gente já traz muito do útero isso, né? Mas na vida nossa, atualmente está mais forte isso. Toda criança, por exemplo, é deixada na creche, é deixada na escola muito cedo, é deixada com a babá. Ou aquele 1 minuto que a mãe vai para o banheiro, a criança acorda, ela sente que ela foi abandonada, né? Então, esse medo de ficar sozinha, de que isso se repita de novo, faz a gente se apegar às pessoas, né? A gente tem essa inconsciência de que esse apego doentio, né? Que nem você comentou. Tem mulheres que querem se separar, estão num relacionamento abusivo e não conseguem se separar. Aí o dia que essa pessoa morre, o dia que passa, ela tá com câncer. E daí é o câncer da fase de cura, né? Você quer responder? Era isso ou você quer responder? Tem um grande ensinamento nessa questão de perda e separação, né? A Mara até coloca aqui, seria porque a pessoa esteja vivendo pelo apego. Eu tenho não sei se é um jargão ou se é um mantra, que eu digo que a cura começa quando o apego termina, né? Nós somos seres relacionais. Você falou uma coisa muito significativa. Nós somos mamíferos. A gente se desenvolve no útero materno, que é uma graça de órgão ali, né? As mulheres têm esse privilégio do desenvolvimento uterino. Ali a gente já experimenta situações traumáticas vindo daquilo que a mãe percebe, do que ela está vivendo. A gente já faz as nossas leituras nesse desenvolvimento embrionário, mas quando a gente nasce, o contato é a pele, o contato é o abraço, é o ser recebido no colo, é a amamentação, é receber a nutrição ali do peito da mãe. E nós temos um grande desafio como seres humanos também, né? A maioria dos conflitos hoje vivenciados que se refletem em doenças, são conflitos relacionais. E aqui a gente está falando de né? Perda e separação remete a isso. Mas o grande aprendizado que eu percebo que esses tipos de conflito trazem para a gente é justamente a gente amar sem se apegar. Uai, Alexa, o que significa isso? Como é que eu vou amar sem apegar? Né? É a gente entender, principalmente, né, eu percebo que dentro dessa, eu falo que a mama ela é um órgão, todos os órgãos têm o seu ensinamento espiritual aqui de essência, né? Mas a mama em si, quando a gente trata desses conflitos de perda e separação, ela traz muito para a gente se aprender de primeiro a autonutrição, como eu me alimento, como eu me nutro com amor, né? De não depender, de entender que a minha vida, ela não depende de uma outra pessoa. O que é importante em relação às outras pessoas é o relacionamento, é o quanto nós doamos, é o quanto nós aprendemos, e esse envolvimento social, que parte dos nossos lares, dos ninhos, ele é extremamente importante. Mas como eu consigo viver
sem me apegar no sentido de que a minha vida depende de alguém, tá? É uma questão de interdependência. Nós precisamos uns dos outros, né? Essas relações, como eu disse, elas são extremamente importantes. Porque vai chegar um dia, Silvina e todo mundo, que nós vamos ter que encerrar nossa jornada aqui, né? A gente não vai viver a nossa vida se preparando para esse momento em relação às pessoas queridas, né? Mas o que é mais importante na questão dos relacionamentos, né? Aqui eu vejo muito o doar, o dar e o receber. Primeiramente, o receber e dar. Então, eu só dou aquilo que um dia eu recebi, né? E o que eu não recebi, eu preciso aprender a desenvolver tudo isso. Então, a gente sempre vê uma lição muito grande de apego, né? Então, em expressões, como eu já ouvi, eu não consigo viver sem fulano de tal ou sem fulana de tal, né? A minha mãe faleceu, eu não sei o que vai ser da minha vida, né? Então, expressões assim me fazem justamente perceber que existe um apego muito grande, como se a nossa vida dependesse das outras pessoas para estar no movimento. Sim. Nós necessitamos de relacionamento, né? Isso é fundamental na nossa vida, como você disse, nós somos mamíferos. A gente já sai do útero ali grudando numa pele para se amamentar. E isso é lindo. E a epigenética provou isso cientificamente, né? Que é o ambiente que a gente está que faz a gente ficar doente ou faz a gente ficar saudável, por causa dessa necessidade, né? Exatamente. Então, quando eu falo do apego nesse sentido, como é que eu amo sem me apegar, né, tendo medo da perda ou da separação? Primeiro é trazendo o porquê esse medo surge, né? E aí trabalhar isso dentro de mim. Porque a gente remete o nosso pensamento às situações passadas de experiências, então eu posso, se eu acordei ali de manhã, pai ou mãe não estava perto, alguém não estava perto, aquilo pode ser um trauma para mim, porque eu trago um sentimento de abandono ou de rejeição, né? Uma situação, uma circunstância da vida que pai ou mãe tem que estar ausente por um momento, por uma semana, por trabalho, qualquer outra coisa assim, e ali vem esse sentimento de que eu estou sendo abandonado, né? Mas é da gente justamente entender por que que isso está surgindo em mim, né? Então, como é que eu consigo amar, demonstrar esse amor, mas entender que a minha vida, ela também pede que eu desenvolva o meu próprio caminho, né? E que em um determinado momento, eu como pai, que tenho 3 filhas, elas um dia podem chegar e decidir, papai, muito obrigado, mas agora a gente vai ganhar o mundo, né? Então, se eu é o amo... normal, o fluxo da vida, né? Faz parte desse fluxo da vida, né? Então, como é que eu me preparo? Eu não vou me preocupar com esse futuro, mas eu ter a consciência de que a gente vai passar por esse processo. E é importante que as pessoas sigam os seus fluxos, que elas fluam naquele caminho que elas estão. A gente fez isso com os nossos pais, Sim. né? Então, e quem não faz é porque não está indo para frente, né? Não está indo para frente. Então, a gente identificar esses conflitos aqui existentes, né, e a mama traz esse aprendizado para a gente, é extremamente fundamental, né? É importante porque traz para a gente uma conexão com a nossa essência, da gente entender que os relacionamentos são importantes, mas que eu tenho o meu caminho de desenvolvimento nesse sentido. Não. E o quanto isso é libertador no momento que a gente identifica a raiz disso, a gente trabalha essas questões e a gente evolui como ser, né? Então, eu amo sem apego não significa que eu não estou nem aí para o outro. Na verdade, eu amo. A gente vai ter as nossas preocupações com a outra pessoa. Isso é inerente das relações, isso é inerente das afetividades. Mas entendendo que a liberdade também é um valor muito importante para as pessoas poderem seguir o seu fluxo de vida, né? Então, o desafio é amar sem apegar. Não sei como é que o pessoal está lendo isso, se está fazendo sentido, né? Porque o amar sem apegar é viver essa liberdade e a gente, principalmente, viver o momento presente, o aqui e o agora. Eu me desamarro das experiências passadas, eu desejo viver um futuro, mais importante é o aqui e agora.
Então, eu vou aproveitando os momentos que eu tenho. Saudades, eu acredito que é uma palavra que permeia perda, separação, né? E eu tenho aprendido muito isso, né? Então, eu tenho saudade da minha família em Santos, porque hoje eu moro no Rio Grande do Norte, às vezes uma saudade avassaladora, às vezes eu tenho saudade das minhas filhas quando eu estou viajando, como agora eu passei uma semana em São Paulo, e aí geralmente a gente fala que a saudade corrói. Mas qual é o aprendizado que esse distanciamento traz para a gente? A saudade, ela serve para a gente valorizar a presença. É isso. Então, a gente precisa valorizar mais esse momento presente. Quando a gente valorizar esse momento, a gente vai amenizar esses conflitos de perda e de separação, esse sentimento de que alguém pode ser arrancado do meu peito, que responde a um adenocarcinoma, ou uma preocupação com alguém do ninho, ou um medo de que alguém esteja longe de mim, se separando de mim, né, seja um filho, seja um cônjuge, né? E aqui a gente vai, então, trazer esse sentimento de que enquanto estou aqui, enquanto estamos juntos, eu valorizo esse momento. Né? E olha Isso é tão forte, tão sutil também, né? Ontem eu atendi uma mulher com câncer de mama e a mãe dela faleceu há alguns anos, mas tratando de quanto ódio por essa mãe que partiu, né? Adulta, as duas adultas, né? Mas é uma dor assim, tão profunda em relação à mãe que a mama responde. A mãe abandonou, a mãe foi embora, a mãe não foi aquela pessoa. Então, precisa fazer toda uma cura de apaziguar, porque a culpa, ela faz a pessoa desenvolver, trazer o infarto, trazer a metástase para o pulmão, né? Então, o câncer de mama, ele é um dos picos do iceberg. E os outros cânceres, eles vêm depois. Às vezes a pessoa tem 3, 4 cânceres ao mesmo tempo. Nossa, parece o corpo todo agredindo. E quando a gente olha qual o conflito biológico, uma perda, uma separação pode causar 4, 5 cânceres numa pessoa, né? Porque depende do jeito que ela olha para essa situação. Exatamente, né? Geralmente a gente tem metástase de fígado, de pulmão, de ossos, né? Então, agora eu estou tratando um caso onde a pessoa passa por uma lesão no externo, justamente relacionado ao câncer de mama, a mastectomia. Então, vem nos ossos, quando a gente fala de um conflito ali de autodesvalorização, e aí cada osso vai trazendo para a gente o sentido real dessa autodesvalorização. Né? E eu sempre gosto, sabe, Silvina, por mais que a pessoa ela tenha passado por o processo do câncer de mama lá, e ela vem me procurando por um quadro de metástase, e entender o que aconteceu lá no primeiro diagnóstico. É como você disse, o diagnóstico da mama é a ponta do iceberg, né? Porque é entender esse contexto geral, por que um câncer, uma lesão numa bacia ou numa lombar, por que ela não está se sentindo apoiada? Né? De repente ela está sendo apoiada, mas o sentimento dela não é esse, porque a gente sabe que dentre os impactos que surgem da doença, vem muito o sentimento de solidão, né? Eu quero só abrir um parênteses aqui para deixar um beijo muito grande para a Valéria, minha irmã maravilhosa, né? Assiste a gente lá de São Vicente, de São Paulo, né? Era só para fazer esse registro bem afetivo aqui, tá, Silvina? Ela que sempre acompanha aí, está no prefácio do Último Desejo de Adelaide também, maravilhosa. Olha que Um beijo. linda. Então, tem grandes aprendizados, né, nesse processo. E entender a inteligência biológica do nosso corpo é fundamental, porque a gente vai tratar, muitas vezes, traumas profundos, né? Então, a raiva da mãe que faleceu é um processo natural. Né? A gente vai passar, a gente vai ter essa passagem. Né? Mas o que aconteceu lá atrás, talvez na infância, para essa raiva estar aqui presente, né? Nós muitas vezes amamos e não conseguimos expressar esse amor para as pessoas. Então, o que impede da gente expressar isso também? E a criança não vê do jeito que a mulher de 60 agora vê. A criança viu daquele jeito sofrido dela, né? Então, às vezes, coisas simples que aconteceram lá na infância, que a mãe não percebeu, que ela rejeitou, que ela abandonou, a pessoa adulta agora sofre uma perda. Qualquer perda pode ativar o gatilho que está esquecido lá, né? Então, eu vi os comentários. Você quer responder algum, Alex? Deixa eu ver aqui.
deixa eu ver aqui, vamos lá. A Mara, essa necessidade de alguém, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui antes da Mara. Aham. Tem aqui, lá em cima, opa, eu cliquei aqui no negócio errado. A Mara fala, medicina germânica é uma terapia complementar à convencional, sou leigo no assunto, né? Então, a gente tem duas formas de tratar, né? Tem paciente que me procura como sendo o tratamento e tem paciente que me procura fazendo todo o tratamento convencional e traz a medicina germânica como integrativa aqui nesse processo. Eu sempre digo que ela é integrativa, né? Por quê? Porque o Dr. Hammer era um médico, era um oncologista, e ele traz todo esse conhecimento para a gente mediante todas as experiências que ele vivenciou. Só que ele traz um olhar diferente, que é um olhar que a medicina convencional não olha, que é justamente perceber aí esses impactos da psique, esses traumas que a gente vivencia, né, desses eventos traumáticos, e como isso traumatiza também um órgão da gente, aqui falando da mama, quando é o aspecto E o Dr. Hammer não via a medicina germânica como complementar. Ele conhecia bem as duas ciências, isso. ele tinha especialidades e ele não tratava como complementar. Ele passou a atender as pessoas só com a medicina germânica, porque ele viu que era isso que, de fato, tirava a pessoa do conflito, né? Mas hoje nós trabalhamos de forma integrada. A gente deixa a pessoa escolher também, né? Exato. E toda a informação que a gente... O Dr. Hammer era um médico, então ele tinha acesso a tudo que era clínico, né? Sim. A gente tinha acesso por causa da nossa linha de formação, de como a gente traz a medicina germânica para trabalhar nesse aspecto. Então, eu vou muito no termo da integração, porque todo diagnóstico que a gente avalia, ele é feito por um médico, ele traz ali, né? Então, a gente entende o que a gente está lendo, ali de uma biópsia, por exemplo, a gente tem esse entendimento, para poder justamente entender muitas vezes que um carcinoma ductal representa uma fase de cura. Então, teve uma necrose e agora eu tenho uma proliferação. E essa informação que você está passando por um processo de fase de cura é libertador, né? A Mara coloca aqui, esse medo de perda e separação também se vê por parte dos homens, certo? Certo, Mara. Hoje, o câncer de mama, na estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, nessa estimativa que ele tem de 2023 a 2025, até o ano que vem, são 75 mil novos casos de câncer de mama, tá? Então, ou seja, 10% dos diagnósticos, uma visão aí de 750 mil novos casos por ano. 10% representa câncer de mama, é o top 2 ali dessa estatística. O primeiro é 30%, que é o câncer de pele não melanoma. Em seguida do câncer de mama, com um percentual um pouquinho menor, mas na casa dos 10 também, vem o câncer de próstata, que é relacionado ao homem, mas o conflito é outro. Mas o homem também passa pelo conflito de perda, de separação, e aqui também respondendo nas questões da mama, né? A Vânia Locke fala, mesmo com a quimioterapia resolvendo, conflitos nódulos diminuem? Certamente sim. Olha, a gente sabe do impacto que a quimio tem em relação ao organismo, mas o que a gente vai estar olhando é justamente essa parte que a medicina convencional não olha, né? Que alguns médicos já trazem uma abertura para entender perfeitamente que existe um fator emocional traumático ali por trás desse diagnóstico. Então, eu tenho casos de pacientes que estavam passando por tratamento hormonal, por quimioterapia, casos de que a quimioterapia não está resolvendo, hoje mesmo respondi mensagem nesse sentido, e que ali a gente, então, tratando o conflito, já começa a ter resultado muito positivo de remissão. Mas também a gente trabalhar fortemente. O paciente da quimioterapia, eu faço um tratamento até diferenciado. Por quê? Para justamente a gente fazer um trabalho de fortalecimento da imunologia dele, do estado imune dele, para que ele possa responder melhor a esse processo, porque é um caminho que ele decidiu seguir e a gente precisa respeitar esse caminho. Então, eu tenho um caso, Silvina, bastante interessante. A paciente estava tomando químio, depois da terapia ela foi para outra sessão de químio e ela falou, Alex, parecia que eu estava tomando água, porque eu não tive efeito colateral, né? Sim. Então, a gente atua também nesse fortalecimento imunológico, para que no processo da químio tem paciente que trabalha o seu psique, né, mas tem paciente que não consegue fazer isso e a gente vai, então, muito nesse fortalecimento para que no momento da químio ele tenha
esses efeitos colaterais amenizados, tá? Então, a diminuição de nódulos, sim. A Mara fala, seria porque a pessoa esteja vivendo pelo apego? A gente comentou sobre isso. A Mara, gostando da Mara, ó, tá aqui. Essa necessidade de alguém para viver talvez esteja na sensação da incapacidade ou incompetência. Não? Provavelmente, Mara, eu acho que você traz uma pergunta bastante profunda para a gente refletir aqui, né, Silvina? Uhum. Então, é justamente quando a gente tem essa visão de que eu não consigo viver só, eu dependo de alguém, né? Essa pode ser o tema da próxima live, vou anotar aqui. Pode, né? Porque quando a gente fala de incompetência, esse sentimento de incompetência, ele vai refletir muito sobre a minha valorização, e geralmente a biologia que vai responder aqui do nosso corpo são os ossos, né? Então, é como se eu tivesse essa coisa de ter necessidade de ter alguém. Por que essa necessidade de ter alguém? O tema do mês de novembro vai fechar com o meu mês também. Obrigada, Mara, pela sugestão. Então, é entender o porquê. E é justamente, né? Então, alguns casos de mulheres que viviam relacionamentos abusivos, tendo entendimento de que o relacionamento era abusivo, mas não tendo a consciência do que fazia ela permanecer ali, a pergunta que eu levava como central, depois a gente compreender tudo aquilo, a pergunta é, por que você permaneceu nesse tipo de relacionamento? Né? Então, essa pergunta vai lá no âmago, vai lá no mais profundo dela, vai na essência dela, para entender o que aconteceu, para ela acreditar que um relacionamento abusivo era o modelo de vida seguido. Sim. E muitas mulheres vivem isso, né? E homens também. Também, né? A pergunta que foi feita lá, o homem passa pelo sentimento de perda e separação? Passa. Então, quantos homens não viveram ali o sentimento de perda, de separação da mãe, e aí ele busca no relacionamento não a esposa, mas a figura inconscientemente da mãe, né? E ele pode passar também por um processo abusivo, né? E ficar preso. Então, a pergunta é, o que te fez permanecer nesse relacionamento abusivo? E aí a gente não vai ficar cortando os galhos da árvore. E o resultado final é a diabetes que mata. E a gente vai na raiz para colocar o remédio lá na raiz. Não precisa cortar o galho, não precisa tirar as folhas, né? Não precisa amputação. A gente vai olhar para a raiz disso tudo e tratar essa raiz. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Alex e Silvina, as crises de pânico aparecem nesse sentido, falta de algo da infância, tipo nutrição, né? Aí a gente precisa compreender, né, qual é esse contexto. Pode ser uma falta de nutrição, eu preciso ter alguém para sempre me nutrir, ou estar do meu lado, estar colado com alguém. Então a gente entender mais essa questão do que pode trazer a pessoa a ter esse pânico aqui, né? A falta de algo na infância, como ela coloca aqui, tipo a nutrição ela trouxe, né? E que nutrir é esse? Né? Que nutrir é esse? É o nutrir afetivo? É o de fato, eu tenho, bastante interessante, uma colega terapeuta da área da constelação, ela trouxe um caso de uma paciente que ela precisava entender por que ela tinha compulsão alimentar. Então, ali apresentei 3 tipos de conflitos que poderiam direcioná-la. E aí ela entendeu o que aconteceu lá na infância, tratou aquilo por meio da constelação, e aí depois ela recebe o feedback de que, olha, há 15 dias eu não tenho compulsão alimentar, né? Então eu busco me alimentar aqui, comer muito, isso responde muitas vezes na obesidade, que aí a gente sabe da retenção de líquido, do conflito de existência, de abandono, e enfim, estava lá na infância, né? Aqui a Helenita, querida Helenita, 21 anos, saí de casa para trabalhar, né? Que mais que a gente tem? E quando o câncer de mama e de ossos aparece ao mesmo tempo? Tá? Vânia Locke está perguntando. Então, a gente vai avaliar esse caso secundário de ossos, né? Eu sempre entendo, o que a gente às vezes acha é bastante interessante. Eu vou usar um outro contexto para a gente responder essa pergunta aqui. Eu tratei recentemente uma paciente de câncer ela fez uma operação no estômago.
teoricamente, surgiu um câncer no estômago, ela fez ali a cirurgia naquela parte. Teoricamente, né, a cirurgia, depois de feita, ela ia ter recuperação no hospital e ali depois ela iria para casa. Só o que aconteceu? Ela teve uma reação à cirurgia que foi feita, que ela não conseguia engolir os alimentos. Somente alimento liso. E isso levou a ela a uma dieta muito restrita durante 8 meses. Isso ocasionou num conflito de fome, levando um diagnóstico lá para o fígado. Né? Então, ou seja, parece que é metástase. parece que é metástase, né? E vamos até tratar como metástase, porque popularmente é assim conhecido, né? A gente vai desmistificando e dando entendimento para tudo isso, mas o que é interessante aqui, por que eu trouxe esse exemplo? Porque ali a paciente, ela falou assim, o médico disse que estava ao mesmo tempo. E eu falei, olha, não estava. Por quê? Porque a partir do momento que... Porque quando ele fez a cirurgia do estômago, não tinha nada no fígado. Poderia estar, né? Então, foi a fala do médico. Então, o que a gente percebe? O nosso corpo, ele responde imediatamente aos conflitos vivenciados. Tá? Então, na hora que ela passou por essa restrição ferrenha da dieta, aquilo para ela, eu estou impedida de comer o que eu gosto. Eu vou ter fome. Né? É um conflito de sobrevivência. Eu digo que é um conflito arcaico. É um conflito de fome. Primitivo. Ali o organismo respondeu. Então, a gente tratou o estômago, a gente tratou também as questões do fígado. Então, a decorrência de uma... Por exemplo, o externo, que é esse osso aqui na fronte, né? Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de mama e que o médico diz assim, vamos passar por uma mastectomia, vamos fazer uma retirada aqui, ou vamos fazer uma cirurgia pequena só para retirar o tumor, o nódulo, aqui eu já posso trazer um conflito de autodesvalorização relacionado justamente a esse impacto. Um diagnóstico que se percebe que pode surgir aqui também uma metástase, né, um diagnóstico de câncer no pulmão, porque ali está relacionado, minha vida está correndo risco, porque esse daqui não é um diagnóstico, é uma sentença de morte. Né? A minha pergunta, e como é que faz esse fortalecimento imunológico? Pode ser por ressignificações de traumas, de crenças, mas também pode ser por levar a pessoa a questões práticas. Mas fundamental, e é uma coisa que o Dr. Joe Dispenza fala muito nas obras dele, as pessoas adoecem porque elas acreditam que merecem adoecer. A culpa então, no merecimento, né? A culpa no merecimento, né? Então, eu vivi uma situação de água no ano passado aqui, vai fazer um ano agora em novembro, que foi aquela enchente na região, né? Então, lógico que para mim foi mais fácil passar por aquele conflito de água, porque eu sabia que aquilo poderia trazer impactos para mim. Então, com esse conhecimento que eu tenho da medicina germânica, eu trabalhei o meu fortalecimento imunológico, de certa forma. Mas aqui, o tratar o fortalecimento imunológico, sem a influência de medicamentos, é justamente a gente trabalhar a partir da nossa psique, da nossa mente. Então, se eu vou tomar uma quimioterapia e já vou acreditando que eu vou ter uma semana de efeitos colaterais, você vai passar por esse processo. Você sempre tem razão, né? Então, mas agora, se eu tenho um olhar de entendimento do que aconteceu e entendo que o meu corpo tem uma inteligência e uma força para responder no sentido de fortalecimento, o que vai acontecer é a paciente que foi tomar quimioterapia e depois, Alex, parecia que eu tomei água, porque eu não tive efeito colateral. E eu tenho pacientes que não têm efeitos colaterais, e eu falo, e o que você faz? Eu falo assim, Alex, quando eu tô lá na químio, para mim é como se tivesse sendo aplicado um soro. E esse fortalecimento imunológico, ele vem a partir da psique. Tá? Então, o nosso corpo tem poder de restauração e muito forte. Porque o normal, a primeira reação da químio, que a maioria das pessoas tem, é vômito, né? Isso. Isso já é trabalhando. Por que a pessoa vomita? Porque o corpo rejeita. Se está sendo colocado na veia, por que sai pela... Então, trabalha essas questões da biologia mesmo
automaticamente a psique vai entrar em compreensão e vai estar prevenida que na próxima vez não vai precisar mais ter as crises de vômito, de fraqueza. Exatamente. Então, percebe que muitos sintomas biológicos que nós vivenciamos, ele se dá justamente pela maneira como a gente enxerga e acredita nas circunstâncias, naquilo que a gente está regendo a nossa vida, e que muito dessa maneira como a gente vê a vida, ela está lá atrás daquilo que nós trazemos nas bagagens, né? Então, por que medo de perder quando, de fato, eu nem perco lá na frente alguém, né? Por que medo de me separar quando, de repente, eu nem me separo? A pessoa nem é posse da gente, né? Não, não é. É importante, os relacionamentos são importantes, a gente ama, a gente sente saudade. Então, são as ressignificações que a gente faz sobre tudo isso. Uhum. A Vânia pergunta também, você trabalha com hipnoterapia também? Dentro do método do meu trabalho com a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose clínica, que traz uma abordagem que ajuda a gente ter uma percepção diferente sobre o sintoma, mas também muito das ferramentas da programação neurolinguística, né? O que a gente até deveria chamar de reprogramação neurolinguística aqui, que é justamente a gente reprogramar essas nossas conversas internas, a maneira que a gente vê as outras pessoas e olha para essas questões de comunicação também, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a Elane fala que é paciente oncológica metastática, né? E a Helenita pergunta aqui, como seria bom acrescentar a medicina germânica terapeutas com os pacientes, né? Sim, eu sempre digo, né? Quiçá um dia a medicina germânica ela esteja implementada dentro do processo tradicional de tratamento. Existem médicos que já buscam conhecimento da medicina germânica e agregam isso, né? Existem médicos que ainda não conhecem a medicina germânica, mas que têm um olhar totalmente ali expansivo para essa questão do impacto das emoções, né? Eu já recebi, Silvina, pacientes para tratamento que vieram por indicação de oncologista. Sim, né? eu também. Isso é fantástico. Semana passada ainda atendi uma mulher que teve câncer de mama e ela veio me procurar porque o médico dela, ele não conhecia a medicina germânica, mas ele disse, você perdeu alguém. Aí ela não conseguia saber de quem ela perdeu, o que tinha acontecido. Aí com uma sessão ela já estava fazendo tratamento, né? Então ela ficou tranquila, né? Então isso perde aquele medo, daí passa essa retenção de líquido. E evita as metástases, né? Porque essa é a parte que nós trabalhamos bastante, né? O corpo faz metástase porque precisa ainda buscar a solução, porque a pessoa está revivendo os traumas, né? A pessoa não saiu do trauma. Isso. E olha que interessante. O que é essa metástase? É uma manifestação pela sobrevivência. Então, se um câncer de mama que vem como primário me traz aqui um sentimento de que a minha vida está correndo risco, que eu tenho um sentimento da morte, né, o medo da morte, é um estado de sobrevivência, não é um certificado de que aquele diagnóstico foi de fato uma sentença. É um estado de sobrevivência, é o nosso corpo utilizando a sua própria inteligência biológica para dizer, olha, nós estamos aqui para continuar esse processo, né? Para continuar essa vida, tem muita coisa para fazer. Então, porque aqui a gente entende que tem um reforço do propósito biológico, né? O pulmão quer captar mais ar, né? Os ossos, eu vou me sentir fraco, então eu tenho degeneração. Então eu olho para aquilo para perceber o quanto eu sou forte, né? Eu tenho um sentimento de solidão, eu tenho uma rede de apoio, mas eu sinto que estou sozinho, não estou sendo apoiado. Vem uma degeneração na bacia, vem uma degeneração lombar, né? Já também tratei paciente com degeneração na cervical, porque a maneira como ela queria fazer o tratamento não era aceita pelas outras pessoas. E tá tudo bem as pessoas terem o seu ponto de vista. O mais importante é como isso vai estar me impactando, se vai fazer diferença ou não, e ressignificar tudo isso, né? A Eliane pergunta aqui, você trabalha somente com pessoas de câncer ou qualquer outro diagnóstico? Eu tenho um foco muito grande no câncer, dado ao impacto, dado a minha história na família, mas também a gente tem esse olhar mais amplo para as enfermidades. Inclusive, trabalhamos também, né, Silvina, como de forma preventiva. Sim. Né? Então,
quando alguém fala assim, Alex, eu não tenho nenhum diagnóstico, mas eu tenho um medo muito grande de perder o meu marido, ou de perder os meus filhos. Vamos olhar para isso, Sei. né? Vamos olhar pra isso. Esse que é prevenir, não é fazer uma mamografia todo ano, lá caçando já um câncer que já existe, né? Então, a medicina germânica previne porque trabalha com a psique, né? Trabalha com o nosso emocional e a gente se fortalece. Tem também uma Exatamente. pergunta no privado, antes de encerrar, mas ainda tem uns minutos. Pode continuar? Tá. Chegamos aqui na Eliane, ela fala que quer saber sobre consulta, pode falar lá no direct com a Isso. Ciclina, quem você decidir, só a pergunta lá. Alex tem um diagnóstico autoimune. Nós falamos sobre isso na Tem live uma passada. live gravada no YouTube sobre doenças autoimunes com o Alex, né? Então, É, Eliane, se você não encontrar, tá no meu perfil. Se você não encontrar, me chame depois no privado, eu te envio a live. esse, Eu baixei lá. esse autoimune é como acreditar que o câncer é uma doença genética, né? Sei. Então, isso, a mãe, se fosse assim, né? Então, o que me despertou para todo esse trabalho e por que eu foco o câncer? Porque a minha avó materna passou pelo câncer de mama, a minha mãe passou, e desde jovem eu tenho entendimento que o contexto do ninho trazia impactos muito fortes nesse aspecto, né? Em conflitos de separação, né? Então, quando eu compreendi aquilo, lógico, ali ainda com 14, 15 anos, Silvia, eu não sabia nem o que era. Quando, no ano que eu nasci, foi o ano que o Dirk faleceu, e quando o Dr. Hammer começou a olhar para a medicina de uma forma diferente, né? Então, Aham. quando o Dirk faleceu, eu tinha acho que uns 6 meses de vida, ali eu era um bebezinho ainda. Mas anos depois foi que o meu olhar para entender que o contexto, o fator ambiental influenciava na qualidade de saúde física e mental. Aí, anos depois, eu conheci a medicina germânica e falei, então eu quero olhar para o câncer porque eu sei o que é um filho que perde uma mãe, né? Eu sei o que é uma família que sofre ao ver um paciente oncológico passando por um processo muito desgastante. E esse processo eu vivi entre 88 e 92, né? Inclusive, daqui quando a gente terminar a nossa live, já vai estar indo um podcast que eu participei aqui Pois sobre é, o Outubro Rosa, né? eu vi, mas estava curiosa, quero assistir. Vai ao ar, eu daqui a pouquinho coloco o link lá do YouTube, né? Então esse podcast vai ao ar agora, meio-dia, a gente falando sobre esses aspectos da mama também. Aham. Então, é o fator ambiental tem uma força muito grande sobre nossa qualidade de saúde Sim. física. Gente, A questão genética, a medicina oficial já sabe que é uma pequena porcentagem de genes que a gente nasce com a doença da família, mas é muito pequena. E respondendo ainda a pergunta da nossa colega, por exemplo, nós da medicina germânica, a gente se especializa, a maioria se especializa em alguma parte, mas não tem como a gente não se especializar no corpo todo, de atender todas as situações, porque, que nem a Alex está fazendo, a pessoa tem câncer de mama, mas ela tem também no fígado, tem. Então, todo o nosso corpo tem sinais. Então, a gente estuda o corpo inteiro, a parte emocional, a parte fisiológica, né? E por isso que a gente também, eu também sou formada em psicoterapia e hipnose, porque a gente precisa mais ferramentas para solucionar. E quanto isso é libertador para a pessoa e para a gente também, porque a gente está nesse caminho. Posso fazer né, a pergunta aqui? Falta 5 minutos pode, para uma hora? pode, A, pode. a nossa colega da medicina germânica perguntou como é a questão ao Alzheimer, né? Quando a pessoa está com Alzheimer, como fazer a redefinição? Não sei o que ela quis dizer com redefinição, mas eu já Talvez, respondi essa pergunta, fiz live sobre isso, mas se quiser responder, talvez seja a ressignificação, tratar o conflito, né? É do que, se já está com Alzheimer, e assim, o Alzheimer é como eu quero esquecer algo que eu não quero conviver, né? Então, é nesse sentido. É sempre sim. importante, assim, a gente olhar a fase, né? Eu não tratei nenhuma pessoa com Alzheimer ainda, né? Mas já estudei sobre o assunto para até mesmo eu entender. Uhum. A mama, e olha que interessante, a mama ela passa por um processo, quando é um carcinoma, ela passa por um processo de perda de memória de curto prazo, na Sim, para fase parar de sofrer, né? parar de sofrer, na fase ativa.
e depois na fase de cura, essa memória essa perda de memória de curto prazo, ela vai passando e a pessoa vai lembrando tudo, né? Então, o Alzheimer, ele tem por trás esse eu não quero lembrar porque eu não quero sofrer. É um mecanismo do próprio corpo. Então, que fase se está, como é que a gente consegue entender o que o paciente está vivendo para a gente poder... É possível... uma fase inicial, Alex, eu sempre digo, fases iniciais é o melhor momento para a gente estar fazendo um tratamento, tá? Porque o corpo tem o seu tempo de resposta de cura biológica também, né? Então, já recebi casos de, assim, me fugiu a palavra, né? Mas de que o corpo ele já estava bastante sofrido, né? Então, essa questão de como o corpo vai suportar essa restauração também, isso é muito importante. Essa diferença, né, por exemplo, da medicina convencional, os últimos anos aumentou o número de óbitos no Brasil, nos últimos 20 anos, aumentou 145% o número de morte de mulheres por câncer de mama, né? Enquanto o Outubro Rosa já faz 34 anos, né? Então, trazer esse olhar novo para o câncer de mama vai trazer alívio, né? Precisa ter um olhar diferenciado, porque a campanha não está diminuindo, está deixando... As mulheres vão mais a óbito, né? Então, isso é muito triste, né? Cada vez mais, porque o medo vai crescendo. Quanto mais mulheres morrem, mais medo nós temos da doença, né? Exato. Então, e o tratamento preventivo não é a gente fazer o exame para saber se tem, se não tem, né? não O previne tratamento nada, né? é a gente entender, são recursos que se tem, são recursos que se tem, né? A gente vai entender um diagnóstico por meio de uma mamografia, da biópsia que vem, de uma outra sonografia, mas assim, se eu percebo que eu estou vivenciando, eu tenho esse sentimento de perder, do medo de perder, ou de me separar, ou quero me separar pelo contexto que eu vivo, não consigo, é a gente trabalhar já por meio desses sintomas emocionais, que podem responder de uma forma física. Por isso que a gente tem um foco nos tratamentos, mas nós buscamos entender toda a biologia humana, né? Isso. Então, você está lá, tem um problema no intestino, mas a bilirrubina excedeu num exame laboratorial. A bilirrubina, ela tem que estar produzida pelo fígado. Por que o fígado está produzindo tanta bilirrubina? Tanta bile, né? Que aí a bilirrubina é da bile. Ora, porque aí a bile fica depositada lá na vesícula biliar, que vai fornecer para o intestino quando precisar para ajudar na absorção. Então, se o intestino, estou falando de conflito indigesto, falo de raiva territorial, vesícula biliar, né, está também trabalhando nesse processo de raiva territorial. Isso está impactando o fígado ou não nesse processo de ter uma produção excessiva de bile aqui? Então, as relações que a gente tem de um órgão com o outro, né? Então, não é só mama, é estudar fígado, é estudar ossos, é estudar pulmão, que são os diagnósticos que surgem, né? Alex, não consigo baixar o colesterol ruim. Andréia, vamos olhar para esse colesterol. Não para o colesterol, né, Silvina? O que tem não tem colesterol ruim, né? o que tem por trás disso? Nosso Né? corpo não produz nada ruim. Na doença autoimune também a gente fala sobre isso, né? Mas vamos anotar aqui, se sobrar tempo, a gente faz sobre colesterol ruim. E você disse uma coisa muito sábia, Silvina, não existe colesterol ruim, e o grande aprendizado que a gente tem em todos esses processos que a gente vive com a gente mesmo e também para com os pacientes, é que não existe benigno nem maligno, não existe, a doença não é um defeito, a doença não é um castigo. É uma manifestação dessa inteligência biológica para reforçar o sentido. Quando existe uma anormalidade nesse funcionamento, aí a gente vai entender que aquela anormalidade está respondendo a uma situação que eu vivi lá atrás e que me impacta ainda, ou que eu vivi recentemente. Então, o que a gente precisa fazer é investigar. É isso, nossa. Foi uma hora bem proveitosa. Enchi aqui uma página de anotações. Estou fazendo stories todo dia sobre câncer de mama, então preciso conteúdo, né? Preciso novidade. Então a Eliane coloca que o esposo perdeu a mãe, depois a madrasta também com câncer, né? Então provável, ele tem bastante traumas, né? Então tudo depende do jeito que a pessoa olha para a situação, para a pessoa desenvolver uma doença ou não. Tem pessoas que passam muitos traumas e não ficam doentes.
Então, sempre Exato. tem a percepção da pessoa, né? Então, aquela pessoa medrosa, assustada, ela já vai olhar para qualquer situação como se fosse uma coisa muito perigosa, né? Então, sempre, quanto mais a gente se fortalece, mais tem um olhar, olha para nossos problemas mais de fora, mais de longe, mais a gente vai estar fortalecida para qualquer doença, né? E a diabetes, esse mês eu dei uma trégua, assim, eu falo pouco, ontem a gente falou sobre diabetes, né? Mas a diabetes ela é uma consequência de tanta coisa que a gente não conseguiu digerir, não conseguiu aceitar, né? Então, muitas vezes vem a diabetes depois de um câncer de mama, porque a pessoa está brigando ainda com a situação, não conseguiu superar aquilo. E o corpo só traz sintomas para aquilo que ele precisa, ele não faz nada por acaso, né? Alex, muito, muito agradecida. E Gratidão. Só pessoal também que esteve com a gente, foi um a prazer, tanta gente contribuindo com os comentários, né? A gente Eliane, fica tão leve, tão gostoso. a Eliane só está colocando aqui, a pressão arterial fica desregulando entre alta e baixa. Conflito ativo aí, tem que investigar, né? Precisa investigar, né? Não é uma. Foi uma aula mesmo, né? Então, o pessoal que chegou no final vai ficar gravado. E quem sentiu que pode ajudar também outra pessoa, a Gisele está aqui todos os dias. Tem pessoas assim, estão todos os dias com a gente, né? Então, isso é muito gratificante também. É porque mostra que a gente está no caminho, num caminho abençoado, né? Várias vezes eu lembrei de passagens bíblicas, essa edição que você trouxe, né? Mas tudo é sabedoria, tudo é conhecimento que liberta. É verdade, Celina. Obrigadão, tá? Gratidão, gratidão a todo mundo. Beijo no coração e até a próxima. Até.